Como acontece a privatização da fé? Como o inimigo trabalha para isso acontecer? Verso 14. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi meus deuses, nem adorai a imagem de ouro que levantei. Presta atenção. Nabucodonosor construiu uma estátua gigante de si próprio, de 27 metros. E ele colocou ela em um lugar público, em uma praça pública. Essa estátua estava rodeada por uma orquestra. E Nabucodonosor decretou que quem estivesse naquele local público, ou em um raio onde a estátua podia ser visualizada, no momento que iniciasse a música, todos deveriam parar o que está fazendo e se curvar diante da estátua em adoração. Agora, o que significa essa imagem, essa estátua? Presta atenção. Os babilônios tinham muitos deuses, com muitos nomes. Mas é interessante que essa estátua não recebeu nenhum nome. Mas Nabucodonosor nos dá uma dica do que essa estátua representa na pergunta que ele faz do verso 14. Falou Nabucodonosor e diz: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Presta atenção. Estudiosos em hebraicos encontram traduções mais adequadas para esse texto. Essa palavra no hebraico, do verso 14, que vós não servi meus deuses, nem adorais, essa palavra nem, no hebraico ficaria melhor pela, ou através de. Então a tradução alternativa, verso 14 seria: escute, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi meus deuses, através de adorar a imagem de ouro que levantei. Olha o símbolo do pluralismo, ecumenismo aqui. Qual é o ponto aqui? Faz todo sentido, de modo que a imagem não representa um Deus só, e sim vários deuses, valores, crenças, essencialmente da cultura da Babilônia. De modo que ao adorar a estátua, você estaria adorando vários outros deuses, várias outras formas de culto, várias outras formas de credos. Nabucodonosor sabia que a sua capital era multinacional, multiétnica, e era uma nação pluralista, onde pessoas de muitas terras e diferentes religiões, que criam diferentes deuses, habitavam. Agora o que ele está querendo dizer aí? Escute. Ele está querendo dizer assim: eu não estou pedindo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que você adore o meu Deus ao invés do seu. Eu só estou pedindo que você adore os deuses da Babilônia em adição ao seu Deus. Ele estava deixando claro que daria permissão para adorar qualquer Deus que escolhessem, em particular. O decreto somente dizia que tinham que afirmar publicamente a religião e os valores do império oficialmente sancionados. Em outras palavras, eu não estou pedindo que você abandone a sua visão bíblica do aborto, do casamento heterossexual, de família, desde que seja em particular. Eu estou apenas exigindo que em público você concorde e até participe da nossa redefinição desses temas, ou você será acusado de crime de ódio e uma violação dos direitos civis. A ideia era assim: no privado, adore qualquer Deus, de qualquer forma. No particular, atenda às exigências do Estado. Será que nós estamos vendo isso hoje? Você deve estar percebendo que isso está acontecendo na nossa geração. Irmão, escute que isso é muito sério. Eu não encontrei tema para vir pregar aqui tão atual como esse. A mesma pressão está acontecendo em nossos dias para privatizarmos a nossa fé. Querem nos calar. Não querem que nós demos a nossa opinião. Não querem que demos nossa opinião
sobre assuntos como aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo. Eles não querem que nós omitamos a nossa opinião com relação a problemas de caráter social e moral. Você pode professar sua fé no privado, mas no público não. Agora deixa eu te dizer algo, irmão Elder. Sal não recebe sabor, sal dá sabor. Quando você coloca sal no alface, é o sal que fica com gosto de alface, ou é o alface que fica com gosto de sal? Quando coloca na carne, a igreja não é influenciada pelo Estado, não é influenciada por conjunto de normas, regras, ética e valores dessa sociedade caída. Pelo contrário, a igreja impõe, meu irmão, a sua ética. Não está agora na moda o crime de opinião? Eles vão mudar daqui um dia, reverendos. Vai ser o crime de profissão de fé. Aliás, já é velado, né? O crime de profissão. É calado, não fala. Não usa esse livro. Não se imponha. Deixe-nos fazer a baderna que quisermos. Crime de profissão. Escute isso aí. Crime de profissão de fé. Agora, vem comigo na história. Vamos ver a postura de Sadraque, Mesaque e Abidnego diante da pressão. Quem são esses homens? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Escute, eles não eram anônimos, não estavam isolados. Eles estavam profundamente envolvidos com a cultura da Babilônia. Eles receberam instrução, faziam parte de serviços e cargos públicos. Eram homens influentes da sociedade babilônica. E como qualquer outro na Babilônia, Nabucodonosor esperava que pela aculturação eles privatizassem a sua fé. Nabucodonosor esperava que ele se moldasse à sociedade e apoiasse os seus planos, cedendo assim à cultura da época. Agora, qual foi a resposta deles? Verso 14. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Estes homens, quando solicitados a privatizar a sua fé, responderam: não, não. É verdade que vocês não serviram ao meu Deus? Não. Eles não se curvaram, eles não se ajoelharam, eles não adoraram ao som da citara, do pífaro, da gaita. Eles não cederam à pressão, eles não negociaram a sua fé, eles não privatizaram a sua fé, eles não contiveram a sua fé no espaço público. Não. Devemos imitá-los nessa sociedade pluralista que está nos obrigando a fazer o mesmo. Eles disseram não. Será que temos coragem de dizer não? Mas havia consequências. A fornalha não era assim simplesmente dizer não. Hoje também estamos vendo consequências. Como eu disse aqui, o crime de opinião. Entretanto, eles não se importaram com as consequências. E a pergunta que eu quero dizer é: estamos resistindo à pressão ou privatizando a nossa fé? Você prefere, escute, afirmar que conviver pacificamente em meio ao erro é mais importante que a verdade? Você aceitou a noção de que rejeitar conceitos pluralistas é intolerância, portanto prefere se calar e submeter-se? Se você é um cristão verdadeiro, você jamais aceitará isso, mesmo que isso te custe.
Irmãos, privatizamos a fé quando apoiamos partidos políticos que explicitamente são favoráveis ao aborto. Privatizamos a nossa fé quando queremos atualizar a Bíblia com o fim de agradar uma minoria. Privatizamos a fé quando as relações públicas se tornam mais importantes para nós que os princípios bíblicos. Privatizamos a fé quando temos desprezo pela exclusividade e pelos valores absolutos. Privatizamos a fé quando estamos determinados a não suportar nenhuma dificuldade como soldados de Cristo. Será que as antigas questões da Babilônia não são as nossas questões? Nabucodonosor, escute, estava irado, pois percebeu ser um ato de traição, pois eles não estavam se curvando à estátua, ocupando cargos de importância. Uma coisa é uma dona de casa não privatizar a fé, outra coisa é um ministro, um magistrado, um homem de proeminência. Então ele ordena novamente, veja só o verso 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Portanto, veja só, ele ordena novamente, eles são pressionados a adorar a estátua. Agora veja a pressão para privatizarem a sua fé, respondida com convicção. Verso 16. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Veja só, irmão, ele estava querendo dizer assim, ó, isso nem passa pela nossa cabeça. Nós jamais faremos isso. Quando ele diz, quanto a isso, ó Nabucodonosor, não necessitamos sequer te dar a palavra. Seria impensável trair o Deus de Abraão. Seria impensável negar a sua fé. Seria impensável. Veja a convicção desses homens. Vamos começar com a igreja do primeiro século. Olha isso aqui. A privatização da fé é coisa antiga. Primeiro século. O imperador Nero era um satanás na terra. Incendiou a cidade de Roma, subiu numa torre e começou a tocar lira. Mas depois dele veio um outro pior, que foi o Nero Redivivo, Flávio Titus Domiciano. É o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Ele promove o culto ao imperador. Em público, em particular, adora qualquer um. Em público, você devia dizer: César istem Kyrios. César era o Senhor. No privado, no quarto, adora o que vocês quiserem. No público, o culto ao imperador. Chegavam os cristãos: César istem Kyrios. Os cristãos: Jesus istem Kyrios. Privatiza a sua fé, você vive. Professa a fé no público, você morre. Então vai lá, adore em particular, em público. César istem Kyrios. Os cristãos, no meio da praça, no Coliseu, na cara do imperador: Jesus istem Kyrios. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não tem Egito, Etiópia, não há Babilônia, não há greco-romano, macedônio, nem o império que vai fazer o crente se curvar. Primeiro século. Vamos para a patrística. Começou quarto, terceiro, os primeiros 3 séculos, perseguição total. E todo mundo que negasse adorar o imperador era morto. Escute isso aqui. Inácio de Antioquia foi um dos condenados a morrer no Coliseu pela sua fé. Ele estava em outra cidade. Ele ia ser transferido de navio até Roma para ser morto. E chegou ao conhecimento dele: seus amigos cristãos em Roma estão lá lutando para anular a sentença de morte. Então ele dentro do navio começa a escrever. Você pode comprar, tem as 7 cartas de Inácio.
E na carta ele escreve para enviar aqueles que querem livrá-lo da sentença de morte. E ele diz assim: por que vocês me incomodam com a vossa benevolência inoportuna? Eu sou o trigo de Deus. Eu sou o trigo de Deus. E quero ser feito pão puro nos dentes dos leões. E tem mais. Se eu chegar lá e encontrar as feras com pouca avidez, eu as provoco. Porque acontecia dos leões às vezes não comerem, ficava inibido. Se eu chegar lá, os leões não quiserem me comer, eu puxo a barba e dou tapa na cara. E eu vou morrer louvando ao meu Deus. Sibéria, década de 40, 50. O regime, não sei se dá para dizer, mas um regime totalitário entrou no poder, estava perseguindo e encarcerando e matando todos os cristãos. Tinha uma menina de 10 anos na escola, e a aula era: você tem que dizer o quanto esse regime é bom, o quanto esse regime é bom. Ela escreveu lá: esse regime é do diabo e eu professo a minha fé em Cristo. Mal ela sabia que o pai e a mãe tinham assassinado para o regime. Pegaram a folha dela e disse: quem escreveu isso? Ela: eu escrevi. Eu te dou 5 minutos para apagar isso aqui e escrever o que eu mandei. Ela virou a página: escreve isso e acrescento: Jesus é meu Senhor, não nega a fé. Ela foi mandada para o campo de concentração com 10 anos, na Sibéria, 62 graus abaixo de zero. Nesse campo de concentração está cheio de criminosos e bandidos. Ela ficou lá 3 anos, e davam para comer pão e água, e ela carregava pedras. Um dia, neve caindo, ela carregando pedra, tão fraca, ela ora: Senhor, leva-me contigo, leva-me contigo. E ela cai morta e é congelada na neve. Nos 3 anos que ela ficou lá, todos os criminosos do campo de concentração nunca tocaram nem violentaram ela, e todos se converteram pelo testemunho de uma criança que não privatizou a sua fé. Dieta de Worms não era igual hoje. Lutero escreve as suas teses e vários livros contra as doutrinas da igreja romana, e ele é chamado para quê? Escreve o que tu quiser, crê no que tu quiser, no privado. No público, negue teus escritos, negue tuas teses, negue a tua fé. Ele comparece lá. E a questão de Lutero não era cadeia ou processo, não, era morte, execução. Ele comparece e diz o quê? Até que eu seja convencido pela minha consciência e pelas escrituras, eu não privatizo a minha fé. E hoje estamos aqui porque um homem enfrentou um império inteiro e expôs a sua fé publicamente.